vidas, espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública virtual do Centro Espírita Alta de Souza. Gostaria de pedir a todos que sigam o nosso canal e curtam as nossas publicações. Antes de iniciar a palestra, gostaria de fazer alguns avisos. Às segundas-feiras, das 14 às 16 horas, estão acontecendo os nossos atendimentos fraternos. Às 20 horas, na segunda-feira, estão ocorrendo também os nossos estudos do Evangelho Rede Vivo. Todos podem participar. Venha você também se aprofundar nos ensinamentos do Divino Mestre. Nas terças-feiras, às 20 horas, estão acontecendo as nossas palestras públicas virtuais. Nas quartas-feiras, às 20 horas, é dia do nosso tratamento espiritual. Nas sextas-feiras, também às 20 horas, estamos com o encontro da Mocidade Anália Franco, onde nossos jovens conversam e se aprofundam nos ensinamentos do Divino Mestre. Gostaria de falar também sobre a campanha Cestas do Bem. Toda doação é bem-vinda e com certeza as famílias que receberem ficarão muito felizes. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 16. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei
do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Graças a Deus. Então vamos nesse instante fazermos a nossa prece para iniciarmos com a palestra. Fechemos os nossos olhos, convidamos a todos para sintonizarmos com a espiritualidade amiga, com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, que possam, nestas emissões de energias positivas, nos envolver de bênção e proteção, para que possamos, cada dia, termos na nossa consciência o nosso dever e a nossa obrigação de aprendermos, de ensinarmos, de nos transformarmos em pessoas melhores. Amado Mestre, que a tua bênção e a tua proteção possa se estender por todo o nosso planeta, envolvendo todos os lares, todas as pessoas que passam por momentos difíceis, aqueles que vivem ainda na obscuridade e na obscuridão. Que a sua luz possa iluminar os caminhos daqueles que sofrem, daqueles que gemem, daqueles que ainda não te conhecem. Te pedimos, Senhor, que olhe por todos nós, que esteja em todos os momentos das nossas vidas. Te agradecemos a oportunidade e te louvamos, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, vamos então agora à nossa palestra. Que assim seja. Meus amigos, nosso tema do encontro é a paz. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem aqui está em paz, levante a mão. Então, a palestra está encerrada. Gente, que banho de água fria. Chico Xavier afirmou que aqui na Terra ninguém deveria esperar por uma paz perfeita, absoluta. E Chico dizia, complementando esse pensamento, que nem os espíritos superiores que se comunicavam com ele desfrutavam desta paz absoluta. Acho importante fazer esse registro, porque muitas vezes nós estamos em busca dessa paz absoluta. Desses dias em que, para nós, não tenhamos mais nenhum desafio, nenhum conflito, nenhuma tensão, nenhum problema, nenhum parente nos incomodando, nenhum problema nos visitando.
E enquanto esse dia, que para nós, na nossa condição evolutiva, ainda está muito distante, nós não conseguimos perceber que é possível desfrutar pelo menos de uma paz relativa. Se não a temos em todos os momentos, nós podemos desfrutá-la em condições muito maiores daquelas que nós imaginamos. Então, felicidade absoluta, paz absoluta, não é para ainda o nosso mundo evolutivo. Porque nós estamos na escala da evolução, na progressão dos mundos, nós estamos no mundo ainda, como todos sabemos, de provas e expiações. Saímos do mundo primitivo, fomos promovidos para o mundo de provas e expiações. Nesse mundo onde nós nos encontramos, o mal ainda existe? Existe. E ele ainda predomina. Então é impossível pensar em paz absoluta num mundo em que o mal ainda predomina. Ah, mas então será no mundo da regeneração que a gente vai ter paz absoluta? O que vocês acham? Não. Porque no mundo da regeneração o mal ainda existirá. Ah, então vai ser no próximo mundo. Qual é o próximo mundo? Mundo feliz. Também lá o mal ainda existirá. Embora o bem predomine, mas o mal ainda existirá. Aonde que o mal desaparece? Nos mundos perfeitos, depurados, crísticos. Nós estamos pertinho desse mundo? Não. Que decepção, não? Mas isso não quer dizer que no mundo onde nós nos encontramos não seja possível ter um certo grau de paz. Então é importante que a gente comece a tirar todas essas expectativas exageradas de um mundo perfeito, de pessoas perfeitas, de instituições perfeitas, num mundo que é imperfeito. Assim fica mais fácil compreender a paz. Como é que nós poderíamos pensar em construir essa paz possível? Os romanos antigos tinham um ditado muito conhecido que diz o seguinte: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O Cristo, no entanto, tem proposta diferente. Porque nós vimos que essa proposta, ela não nos levou à paz. Nos levou a guerras. Nos levou a um aumento considerável da violência urbana, da violência no lar, da violência no trânsito. Mas o Cristo, então, nos apresentou uma proposta diferente. Se queres a paz, prepara-te para o perdão. Prepara-te para a misericórdia. Prepara-te para a mansidão. Prepara-te para a benevolência. E é de uma inteligência, como não poderia deixar de ser, partindo do Cristo, indiscutível e impressionante.
Porque o Cristo sabia. E nós podemos aquilatar isto, que no nosso estágio evolutivo ainda de imperfeição, nós inevitavelmente iremos ferir, magoar, machucar, ofender, prejudicar e também sermos feridos, magoados, prejudicados, violentados, machucados. Aqui na terra todos nós somos pássaros feridos, com uma asa voando e a outra uma asa machucada. Dada a nossa condição ainda de predominância do mal, de predominância do egoísmo, de predominância do orgulho, que são os sentimentos básicos que ainda nos dominam, ou não? Olha, só 3 pessoas falaram sim. Eu vou fazer um teste, vocês concordam? Os 3 que falaram sim, vocês ficam tranquilos, tá? Porque eu vou propor o seguinte: quem quiser, participe desta simulação que a gente vai fazer. É um exercício de autoconhecimento. Quem aceitar, fique de pé, por favor. Na codificação, nós aprendemos que temos 2 sentimentos básicos que estão dominando as nossas ações: egoísmo e orgulho. Concordam? Desses 2 sentimentos, matrizes, surgem todos os demais. Concordam? Teoricamente, tudo certo. Eu vou falar agora, vou citar algumas dessas imperfeições que defluem, que decorrem do orgulho e do egoísmo. Ao ouvir o que eu falar, se você se identificou com aquilo que eu falei, você senta. Não senta ainda não, calma. Então, eu falei determinada coisa, eu falei, isso bate comigo. Aí eu tenho disso aqui. Aí eu sinto. Se eu não, isso aí não, eu não sou assim. Fica de pé. Tá? Nós vamos ver até o fim quem vai resistir. Agora, é um exercício individual. Não fica olhando para o lado para ver quem sentou. Tudo bem? Então vamos começar, concentrando. Peça ajuda ao seu anjo de guarda para ele te inspirar. Então vamos começar com uma imperfeição assim, básica. Inveja. Se você sentou, não levanta mais, tá? Inveja. Vamos lá. Ciúmes. Só as mulheres sentaram, né? Vamos lá.
melindre. Tem gente firme aí, hein? Agora eu vou dar um tiro. Impaciência. Irritação. Prepotência. Arrogância. Vaidade. Mentira. Ilusão. Problema auditivo. Glória a Deus. Gente, deu para perceber, ó, ninguém fica com culpa, tá? Porque somos nós. É nós. Não é? Como nós podemos pensar em paz com tantas imperfeições ainda gritantes em nós, e que vai demorar um tempão para a gente trabalhar tudo isso? Isso só vai desaparecer lá no final da linha, no mundo, nos mundos depurados? E que a proposta do Espiritismo é aquela de que o espírita deve se esforçar para domar as nossas más paixões. Então, nosso trabalho de hoje não será tanto o de extirpar, eliminar de uma vez por todas essas imperfeições, mas trabalhar para que elas não nos dominem. Ah, eu sou ciumento, mas o meu ciúmes está controlado. Eu sou mentiroso, mas eu estou controlando a minha mentira. Eu resisti lá no Congresso o quanto deu, mas chegou uma hora que eu tive que me entregar. Por isso que, com tantas imperfeições, natural que a gente acabe sendo ofendido, machucado e ao mesmo tempo também sendo um ofensor. Concordo com isso? Daí porque só existe um remédio capaz de fazer com que essas agressões, essas imperfeições, que nos ferem, que nos decepcionam, que nos frustram, que nos machucam,
sejam minimizadas, sejam curadas com o remédio que o Cristo nos trouxe, que é o remédio do perdão. Então, se os romanos diziam antes, se queres a paz, prepara-te para a guerra, o Cristo nos diz, se queres a paz, prepara-te para o perdão. Se queres saúde, prepara-te para perdoar. Se quer ter relacionamentos saudáveis, prepara-te para o perdão. Se quer viver com relativa harmonia, prepara-te para a tolerância, para a compreensão, para a misericórdia. Porque isto é uma regra de bem viver. É uma regra de saúde espiritual, emocional e saúde física. Há muitos trabalhos científicos hoje apontando os efeitos terapêuticos do perdão sobre a saúde. Porque o estado de não perdão é um estado que gera estresse no corpo. Aumenta batimento cardíaco, por exemplo, raiva. Aumenta batimento cardíaco. Bom, vamos lembrar. Lembra aquele remoto dia distante, mas procura fazer um esforço em que você estava com raiva. Lá na fila, lá fora. Porque fila é uma coisa que mede muito a nossa evolução espiritual, né? Engarrafamento, congestionamento, né? Porque aí a nossa espiritualidade sobe e a gente mostra quem é. Mas esses estados de não perdão, porque é um estado de mágoa, de rancor, de ressentimento, de um aperto, tudo isso estressa o corpo. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial. Aumenta a produção de hormônios, adrenalina. Aí, contração das artérias. Então, você imagine o problema, né? O sangue correndo com mais velocidade, as artérias e veias mais contraídas. É como tem um volume de água muito grande com um canal de vazão muito pequeno. Aí, se de repente esse sangue correndo rápido em artérias contraídas encontra uma picanha ali, pronto. Já deu algum problema. Estudos apontam também alguma relação entre os tumores e os ressentimentos. Eles estão detectando que pessoas que costumam guardar as ocorrências infelizes, as mágoas, trabalham nesse campo do ressentimento, são as pessoas que mais adoecem, mais desenvolvem tumores, nódulos, porque é um nó emocional que acaba se condensando em nó físico. E aí é muito interessante, quando nós sofremos uma mágoa, uma ofensa, alguma coisa em que nós ficamos muito chateados, muito tristes, ressentidos, e aquilo nos pesa muito, nós vamos ao centro espírita. E lá no centro ouvimos a palavra do Evangelho. Jesus, me ajude. E o que é que Jesus fala nesses momentos para nós? Se for pegar o Evangelho, se abrir o Evangelho ao acaso, caiu em que lição? Perdoai 70 vezes 7. Mostrai a outra face.
Falei assim, jamais. Tenho sangue nas veias. Não aceita a recomendação do Evangelho. Isso aí é para os santos. Eu não. Tenho sangue nas veias de espanhol, italiano. Se isso permanece, se isso se torna crônico, esse sentimento, é provável que esse nó, esse enrosco, esse aperto, essa dor emocional se transforme, se condense, que sai do espírito, passa para o perispírito e deságua onde? No corpo. Se transforma num nódulo. E aí corremos para o centro. Ai, Jesus, me cure. Eu fico imaginando, minha filha, eu te dei o remédio 5 anos atrás. Pena que você não tomou. Vamos trabalhar. Vamos nos curar. Vamos se ajudar. Mas é preciso extirpar esse sentimento que está nos machucando, muito mais a nós do que muitas vezes aquele que nos ofendeu. Veja que coisa curiosa, às vezes aquele que nos ofendeu está bem, nem sabe o que fez. Não acontece isso? O casal briga, a mulher se sentiu ofendida, o marido nem percebeu. Ela está de bico 2 semanas. E o marido pergunta para ela, escuta, por que você está com essa cara? Ela fica doida, porque como ele não sabe? E às vezes essa pessoa que nos ofendeu nem sabe. E nós estamos carregando um fardo, um peso. Por isso que Shakespeare dizia que guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Quem se envenena é quem guarda mágoa. Quantas vezes nos trabalhos espirituais, pessoas que vão ao grupo, à nossa casa, à nossa tarefa, buscarem uma cura de um tumor, de um câncer ou de uma outra doença, estão ali, às vezes, até com prognóstico de poucos meses de vida. Eu pergunto muitas vezes para eles, o senhor quer uma cura? Quero. Dê um motivo para Jesus curá-lo. Mas como? Eu falei, como é que o senhor vai convencer Jesus de curar? Eu falei, mas De Luca, o que eu tenho que fazer? Eu falei, eu pergunto ao senhor. O que o senhor vai fazer quando sair aqui do trabalho da cura? Vou continuar minha vida. A mesma vida. Igualzinha. Vai jogar dominó de domingo? E esse tumor que o senhor tem no seu coração? E esse coração pesado? E esse coração duro? E essa rigidez? Difícil. Curar significa limpar. E limpar significa perdoar. E um dia, uma pessoa me disse assim, mas De Luca, perdoar, como é que você quer que eu perdoe aquela pessoa
que me magoou, que me prejudicou, que me feriu. Mas perdoar não é concordar com aquilo que nos fizeram. Se alguém nos magoou, nos prejudicou, não significa... Perdoar não significa dizer para ele, olha, eu achei muito legal o que você me fez, viu? Não, não é isto. Perdoar significa, continuo não gostando do que você fez, isso me machucou, isso me prejudicou, me fez mal, mas eu não quero mais viver com esse fardo. Por isso que Jesus disse, comigo o fardo que é pesado se torna leve. Agora, sem Jesus, sem o perdão, sem a misericórdia, o fardo com Jesus fica muito pesado. O perdão é um presente que se dá a si mesmo. E a partir do momento em que eu me perdoo, que eu perdoo o outro e também me perdoo, eu resolvo aquele conflito, eu dissolvo o nó. Isso quer dizer paz interior, leveza. Nós estamos muito pesados. Nós precisamos desmaterializar essas emoções negativas antes que elas afetem toda a nossa vida, não apenas a nossa saúde física, mas a saúde das nossas relações. Por isso Chico Xavier, aliás, Emmanuel, nós anotamos isso no nosso livro Na Luz da Vitória, ele diz assim, dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes que nos cabe salientar, os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Olha a visão da espiritualidade. Perdoar é uma felicidade. Mas para muitos de nós perdoar é infelicidade. A gente quer continuar com a dor. A gente quer ficar apegado àquela história triste. A gente está apegado à dor. Uma dor que em tese já terminou. Dá uma passadinha na tua dor. Ela é atual ou ela é uma história apenas? Algo que já aconteceu, que já acabou, que não existe mais concretamente e é apenas uma lembrança na nossa mente. Uma lembrança que é cultuada, cultivada, contada, recontada e aumentada algumas vezes. Eu tenho certeza que 90% da nossa dor hoje é uma dor de uma história. E uma história que a gente não quer se libertar. E Jesus é o grande libertador. Perdoar é esquecer. Não esquecer do ponto de vista da memória, mas da memória emocional. As nossas células estão impregnadas das histórias tristes que a gente viveu. E com tantas histórias tristes que a gente cultua, a gente permite obsessões, a gente permite doenças físicas, a gente agride os nossos relacionamentos e não pode ter paz assim. Então que a nossa proposta por aqui hoje, que o nosso encontro,
seja um encontro de nos libertarmos das nossas histórias tristes. Passou, acabou, terminou. E eu quero ir adiante. Eu quero recomeçar a minha vida. O maior presente que a gente pode ter é recomeçar. Mas sem perdão não tem recomeço. Todo dia é sempre a mesma história. Todo dia é sempre a mesma dor. E o perdão muitas vezes acontece, ou não acontece, em situações muito pequenas. E nós vamos colecionando aquelas coisinhas miúdas que Gonzaguinha tão bem registrou em uma de suas músicas. São tantas coisinhas pequenas arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas no mundo de gestos, um jogo de culpas que faz tanto mal. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Esse congresso é um grito de alerta. Você não veio só conhecer Uberlândia. Você veio para o céu para conhecer o teu inferno. E você não vai tocar o céu se os teus joelhos não estiverem no chão. Não queira subir como um cometa, porque é na sombra que a luz aparece. Esse encontro é terapêutico, o Evangelho é terapêutico, a doutrina é terapêutica. E aqui eu narro no livro um episódio ocorrido com o senador Públio Lentulus. No livro Há 2000 anos, as reminiscências do Espírito Emmanuel, que teve uma coragem muito grande. Eu tenho certeza que ele estava aqui fazendo uma terapia, porque ele desceu aos seus infernos. Ao narrar a passagem em que ele, recebendo ordenações para se dirigir à Palestina, ele que era romano, Roma dominava a Judéia. No trajeto, porque ele ia morar na Palestina, com a sua família. No trajeto, um jovem judeu atira uma pedra que atinge o rosto levemente de Lívia, esposa do senador Públio Lentulus. A carruagem para, os soldados se aproximam, investigam e prendem o jovem que cometeu aquele ilícito. Levado à autoridade do senador,
Ele ordenou que o jovem fosse ali, recebesse algumas chibatadas. Terminada a execução daquela pena corporal, os guardas perguntam: e agora, senador, o que fazemos com esse jovem? E o velho senador disse: mandem-o para as galeras. Sabe o que isso significava? Escravidão eterna ou a própria morte. Uma pena totalmente desproporcional, descabida, em função da agressão praticada. Mas o senador exigiu mais do que os rigores da lei. Dias depois, o pai daquele jovem, André de Gioras, foi pedir clemência ao senador Publio Lentulus. E disse: senador, eu peço que o senhor possa rever a sua decisão. Peço perdão em nome do meu filho. Peço desculpas. Ele de fato agiu equivocadamente, mas ele é o arrimo da nossa família. É da força do seu trabalho que advém o nosso sustento. Nós somos uma família pobre. Iremos sofrer muito, não só financeiramente, mas pela distância, de nunca mais termos contato com o nosso filho. Ele será um morto-vivo para nós. Por favor, senador, seja mais brando. Eu apelo ao seu coração de pai. Mas o senador Publio Lentulus se manteve na sua postura e ele disse que o filho era um jovem inútil e vagabundo. Palavras que caíram como espadas cortando o coração daquele pai. Ele não modificou a sua decisão. O filho ficou preso, conforme havia sido determinado. E André de Gioras disse ao senador que ele não sabia que havia arrumado um inimigo para o resto de suas vidas. Os tempos foram passando e André de Gioras planejou o sequestro do filho do senador. O sequestro foi consumado. Toda a polícia de Roma foi mobilizada, mas o filho do senador nunca foi encontrado. Estava em poder de André de Gioras. Anos e anos se passaram e Publio Lentulus já dava o filho como morto. Até que um dia, numa emboscada liderada pelo próprio André de Gioras, Publio Lentulus foi preso. E na frente do grupo de judeus rebeldes, liderados por André de Gioras decretou que o senador recebesse a pena da cegueira. Chamou o jovem, que era o próprio filho do senador já crescido, com 2 brasas em ferro, para cegar o senador. O jovem não conhecia mais seu pai, mas o senador percebeu que era seu filho. E a execução foi feita.
as brasas corroeram a visão do senador, que ficou cego. E nesse momento, os guardas romanos localizam a cilada, invadem o local. Uma guerra se estabelece naquele local. E a polícia de Roma mata André de Gioras e mata também o filho do senador. No final do livro, há 2000 anos, o senador vai dizer o seguinte: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, veja que coisa interessante, por conta de atitudes que ele teve em reencarnações passadas, a prova da cegueira estava no seu mapa. Então, se é verdade que eu nasci com o suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação dessa prova. Olha que ensinamento espiritual. O karma pode ser modificado. Aliás, ele deve. E como é que ele poderia ter superado, ter evitado a prova da cegueira? E ele diz: se eu abandonasse o meu orgulho para ser um homem bom e humilde, um gesto generoso de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Se eu tivesse sido generoso, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse, naquele momento, abrandado a pena, soltado aquele jovem, ou desse-lhe uma pena mais compatível com a natureza do ato, eu não teria traído para mim essa situação. E eu poderia ter evitado a prova da cegueira. E aí ele termina: mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Então, esse exemplo pode nos mostrar o quanto que o perdão modifica a nossa vida. O perdão pode modificar a história da nossa existência. O perdão pode alterar o karma da nossa vida. Por isso que Meimei, através de Chico, diz assim: não se lembre do mal, para que o mal não se lembre de você. Limpe o seu coração. Faça essa proposta de sairmos aqui do nosso encontro luarizados pelo perdão, em paz conosco, em paz com a vida, para recomeçá-la em novas bases, esquecendo todo o mal que passou, para poder construir todo o bem que está por vir. Por isso eu convido. Sala de passe virtual do Centro Espírita Alta de Souza. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. O passe tem como objetivo auxiliar na restauração do equilíbrio físico, mental e espiritual. Nesse momento em que daremos início ao passe virtual, pedimos que se prepare, coloque uma jarra de água para ser fluidificada. Peçamos à espiritualidade amiga que
que traga as energias necessárias para a cura do nosso corpo físico e espiritual. Vamos acalmando o nosso ser, buscando a serenidade de maneira calma e tranquila, a fim de sintonizarmos com os espíritos superiores, nos conectando com os mentores, amigos e o querido Mestre Jesus. Vamos agora, nesse momento, queridos irmãos, vamos mentalizar aquela figura meiga do nosso Mestre Jesus e vamos recordar daqueles momentos lindos que o Mestre caminhava e aquela multidão o seguia. O Mestre pregava a boa nova a todos os irmãos, as lindas passagens de cura de nosso irmão Jesus, curando aqueles necessitados, aquela linda cura que o Mestre fez para aquela mulher que estava doente e ela simplesmente tocou em suas vestes. E aquela fé daquela mulher era tamanha que ela foi curada. Aquele cego, aquele leproso, a fé que tinha em seus corações foi o suficiente para que eles pudessem ser curados. Pois é isso que o Mestre Jesus fala a todos. Tenha fé, acredita, tenha fé em si mesmo, pois todos recebem o amparo e o auxílio e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, queridos irmãos, procure sempre mentalizar momentos felizes. Sempre tenha em mente Jesus em seu coração e Deus amparando e abençoando a todos vocês. Neste momento agora, vamos procurar nos elevar. Vamos agora sentir um ar puro que vem ao nosso encontro. Vamos inspirar, sugando esse ar para dentro de nós, em seguida deixando esse ar sair, e com ele vai saindo todas as impurezas de nosso ser físico e espiritual. Novamente, inspiremos e expiremos. Agora, meus irmãos, vamos mentalizar uma linda cachoeira de águas cristalinas que vai caindo sobre nós. Vamos sentir essas águas banhando todo o nosso ser, retirando todas as sujeiras, todas as energias negativas e deletérias. Vamos mentalizar o nosso lar, todas as pessoas que ali habitam, que possam ser banhadas por essas águas límpidas e cristalinas, atendendo a todas as nossas necessidades, seja ela no campo do trabalho, da saúde, da educação. Isso, meus irmãos, mas tenhamos fé, confiança nos propósitos de Deus e vamos sentir essa limpeza, purificando todo o nosso ser. Vamos agora, nesse momento, mentalizar um sol que irradia luz, uma luz tão intensa que ilumina todos nós. Vamos sentir esse sol que se aproxima de nós, que nos aquece, que nos afaga, e a gente sente uma energia tão poderosa, pois esse sol é o nosso Mestre Jesus, que vem ao nosso encontro, depositar em nossos corações o seu puro e verdadeiro amor. E através de nossa luz interior, vamos espalhar esse amor para todos aqueles que vivem à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos. E através de nossos pensamentos, vamos levar essa luz com o amor de Jesus a todos os lugares que necessitam. Os irmãos que estão sofrendo, os irmãos que estão precisando de um abraço, de um acolhimento.
que eles se sintam tocados pelo amor de Jesus. Graças a Deus. Vamos agora, queridos irmãos, nos preparar para os momentos finais e vamos juntos orar a bela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, e assim se faça segundo a tua vontade, Deus Pai de infinito